Olá, vamos continuar então a nossa discussão na matéria de filosofia do direito. Como eu combinei com vocês, desde o nosso primeiro encontro nessa matéria, falamos que não ia ser uma matéria simples, mas estamos conversando, estamos conduzindo e vamos buscar aqui quem sabe, duas questões da sua prova, como fizemos aqui, como conseguimos buscar no último exame. Muito bem, então lá no primeiro encontro, recorda comigo, você que acompanha agora, você que está chegando agora, abre o caderno. No primeiro encontro, quando começamos a discutir a matéria de filosofia, eu falei seria aqui a nossa estratégia, né? A nossa rota de estudo na matéria. Eu falei, vamos estudar, vamos relembrar conceitos, vamos trabalhar com conceitos, vamos trabalhar com elementos. Eu coloquei elementos essenciais ao entendimento do fenômeno jurídico, sempre sob o ponto de vista da filosofia. Por quê? Com base nesses conceitos, com base nesses elementos, fica muito mais fácil de você interpretar aquele trecho daquela obra que você vai encontrar na prova. É lógico, então hoje falamos aqui, citamos diversos nomes, vamos citar mais alguns nomes nesse bloco, como eu sempre falo, é muito interessante, é bom, isso facilita se você encontrar na prova um nome que citamos aqui na nossa aula, ou um nome que você provavelmente tem estudado na faculdade. Só que nem sempre isso acontece. Já encontramos questões onde o examinador citou um nome que poucos estudam na faculdade, que sinceramente eu não comentei aqui no curso. Agora, você com base nesses conceitos, nesses elementos, você conseguiu responder a questão. Conceitos, elementos, trabalhamos com, acompanha no caderno, direito, classificações do direito, direito natural, direito positivo. Colocamos aquela informação importante sobre direito e moral. Moral também é um outro elemento importante na filosofia do direito. Colocamos informações sobre justiça. Sim, passeamos aqui justiça sob o ponto de vista da filosofia, justiça na história. Então, direito, moral, justiça. Falamos um pouquinho sobre princípios, sobre leis, sobre regras, sobre valores, todos os elementos essenciais no entendimento aqui da matéria. Estamos discutindo no bloco anterior, abrimos a conversa em utilitarismo. Então lembra o utilitarismo? Aquela teoria ética que considera um ato como sendo bom ou ruim de acordo com a sua consequência? Isso mesmo. Então, Alisson, essa teoria da utilidade é uma teoria absoluta. A teoria da utilidade, o utilitarismo, ato bom ou ruim de acordo com a sua consequência, é uma teoria, então, absoluta. Eu posso adotar essa visão? Eu falo cuidado com essa visão. Aqui eu pego um exemplo, não é meu esse exemplo, é um exemplo de um professor chamado Michael Sandel. Um professor norte-americano, Michael Sandel. Provavelmente na faculdade você deve ter lido alguma coisa a respeito, uma obra, o que é a justiça, por exemplo, de Michael Sandel. Ele adota um exemplo que eu acho que é extremamente didático. Eu faço aqui uma adaptação para trazer para a nossa discussão. E o que eu percebi, como eu já disse para você, que se eu colocar você no exemplo, você nunca mais esquece. E é isso que eu vou falar. Então, ainda dentro do utilitarismo, vamos colocar esse exemplo, vamos adaptar esse exemplo para a nossa discussão. Vamos lá. Então, como eu disse, vamos colocar você no exemplo. Eu já disse, já ficou claro que eu não sei desenhar, tá? Então, aqui está você. Não, vou colocar você assustado, não feliz. Aqui está você. Alisson, mas parece que eu estou assustado. Isso mesmo, parece que você está assustado e isso é de propósito. Por que você está assustado? Eu falo, você está assustado porque você está dentro de um trem. Eu falo, faça um esforço, eu não sei desenhar, faça um esforço, isso aqui é um trem. Só por isso eu estou assustado dentro do trem? Não, você está assustado porque o trem que você está, ele está completamente desgovernado. Então você está assustado porque o trem está completamente desgovernado. Só por isso eu estou assustado? Não. O trem que você está, além de estar completamente desgovernado, você olha lá para frente e temos aqui uma bifurcação. Temos aqui uma bifurcação. Então agora eu já entendi por que eu estou assustado. Ótimo. Se o trem vem para esse lado aqui da bifurcação, ele vai descarrilhar. Ele vai sair dos trilhos.
Se ele vai para o outro lado aqui da bifurcação, ele não vai sair dos trilhos. Só que ele vai passar em cima de um trabalhador que está operando aqui na linha do trem. Aí eu pergunto para você, eu falei que eu ia colocar você aqui no exemplo, eu pergunto para você, para qual lado você escolhe que o trem vá? Para o lado que ele vai sair dos trilhos ou para o lado que ele vai passar em cima do trabalhador? Quando eu faço essa pergunta, tem gente que fica aqui um pouco assustado, mas vamos lá, eu estou devolvendo a pergunta para você. Para qual lado você escolhe que o trem siga em frente? No lado que ele vai descarrilhar ou no lado que ele vai passar em cima do trabalhador? Aí a maioria responde para mim o seguinte, vem cá, Alisson, passa em cima do trabalhador. Eu sinto muito, passa em cima do trabalhador. Já me responderam antes ele do que eu, já me responderam dessa forma. Aí alguém levanta a mão e fala, olha Alisson, eu faço a opção por passar em cima do trabalhador. Eu falo assim, poxa, mas por que você fez essa opção? Aí a colega disse, eu faço essa opção porque eu estou adotando a teoria da utilidade. Ah, então é aqui que eu quero começar a entrar com você. Como assim você está adotando a teoria da utilidade? Aí a colega disse para mim, olha, quantas pessoas tinham dentro do trem? 2 pessoas? Dezenas de pessoas? Centenas de pessoas estavam no trem? Então, com a minha opção de passar em cima do trabalhador, de fato, eu tirei a vida aqui daquele trabalhador, eu causei aqui uma lesão grave naquele trabalhador, só que eu salvei a vida de quantas pessoas? Pela teoria da utilidade, ato bom ou ruim de acordo com a consequência, então eu faço a opção, passo em cima do trabalhador e salvo a vida aqui de dezenas de centenas de pessoas no trem. Vamos mudar um pouco o exemplo? Você não está mais dentro do trem. Colocar você na linha? Não vou chegar nesse ponto. Vamos mudar o exemplo aqui no quadro? Então agora você não está mais dentro do trem. Você não está aqui mais dentro do trem. Agora você está na plataforma esperando o trem. Então está aqui você na plataforma esperando o trem. Alisson, mas eu ainda estou assustado. Sim, você ainda está assustado. Porque você está vendo que o trem está vindo em direção à plataforma. O trem está vindo aqui em direção à plataforma completamente desgovernado. A única forma que você tem de fazer o trem parar, sabe qual é? Se você empurrar o sujeito que está aqui na ponta da plataforma. Você empurra o sujeito na plataforma, o trem vai passar em cima dele e não passa em cima de ninguém da plataforma. Aí eu pergunto para você, vem cá, vamos conversar mais uma vez. Aí eu pergunto para você, você empurra o sujeito? Só fazer isso. Ó. Você empurra o sujeito para que ele caia da plataforma, o trem passa em cima dele e não passa em cima de ninguém que está na plataforma? Aí a maioria muda a resposta. Há 2, 3 minutos, há 5 minutos, eu perguntei, para qual lado que você escolhe que o trem passe em cima? Para o trem passe. Passe em cima do trabalhador. Agora, quando eu mudo aqui a visão, você empurra o trabalhador que está pintando lá a ponta da plataforma? A maioria fala assim, Alisson, eu não empurro não. Eu saio correndo, mas eu não empurro. Você mudou aqui a sua resposta. Onde eu quero chegar? Cuidado se a questão falar em vida. Cuidado se a questão falar em dignidade humana. Por quê? Porque a vida daquele sujeito que estava trabalhando na linha vale menos do que a sua? Porque a vida daquele sujeito que estava na ponta da plataforma vale menos do que a sua? Então, quando falamos da teoria da utilidade, ato bom ou ruim de acordo com a sua consequência, até certo ponto. Se a consequência envolver aqui uma vida, se a questão falar em dignidade humana, não dá para mensurar. Aí vem um sujeito chamado Kant, que já encontramos diversas questões citando Kant. Vem um sujeito chamado Kant e fala em dignidade humana. Coloca aí um apontamento, Kant, dignidade humana. Kant, dignidade humana. Na visão de Kant,
Dignidade humana não tem preço. Dignidade humana não tem preço. Por que dignidade humana não tem preço? Porque tudo que tem preço, aqui trabalhando com o entendimento de Kant, na filosofia de Kant, tudo que tem preço pode ser substituído por um equivalente. Então, dignidade humana não tem preço. Porque tudo que tem preço pode ser substituído por um equivalente. Não. E dignidade humana é algo que tem valor. É algo que tem valor. Aí é diferente. Não tem como ser substituído por um equivalente. Não, não tem preço. É algo que tem valor. Cada um tem a sua dignidade. Então, cuidado. A teoria da utilidade, ato bom ou ruim de acordo com sua consequência? Muito bem, colocamos informação sobre punição, mas colocar essa questão, essa teoria como sendo aqui uma teoria absoluta, isso eu fico em cima do muro. Eu acho que é muito arriscado. É claro que você vai interpretar aqui a questão, mas se a questão falar em vida, se a questão colocar aqui informações sobre dignidade humana, isso fica claro que essa teoria se mostra como sendo uma teoria relativa e não uma teoria absoluta. Uma teoria relativa e não uma teoria absoluta. Acho que ficou claro, né? Deu para entender. Muito bem. Eu lembro que eu estava discutindo isso faz um tempo. Tivemos uma minissérie na televisão onde foi citado, inclusive dentro de uma aula de filosofia, um exemplo. E quem passou para mim esse exemplo, quem entrou em contato, foi uma aluna. Uma aluna disse, Alisson, eu lembrei da nossa discussão de filosofia porque eu estava assistindo aquela minissérie que passou na televisão e foi citado um exemplo, eu acho que podemos encaixar por aqui. Eu falo, poxa, eu não vi, mas qual foi o exemplo citado? O exemplo seguiu a mesma linha de raciocínio. O exemplo foi mais ou menos o seguinte, o sujeito deu entrada no hospital com uma perna quebrada. Deu entrada no hospital com a perna quebrada. O médico olhou para aquele sujeito que estava somente com a perna quebrada e pensou, espera um pouquinho, se eu tirar a vida dessa pessoa, se eu retirar aqui determinados órgãos dessa pessoa, eu consigo salvar 3, 4, 5, 6 vidas. Então o sujeito ele deu entrada com a perna quebrada, o médico pensa, se eu tirar a vida dessa pessoa com os órgãos que eu vou aproveitar em outras pessoas, eu consigo salvar aqui a vida de 3, 4, 5, 6 pessoas. É a mesma coisa? Por que a vida daquele sujeito vale menos do que a vida de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas? É a mesma coisa. É o exemplo que a colega trouxe, que ela viu na televisão. A teoria da utilidade, passeando aqui, de certa forma, na visão de dignidade humana, de Kant. Tá bom? Cada um tem a sua aqui, dignidade humana. É algo que tem valor e não que tem preço. Muito bem, colocamos informações, vira a página, próximo tema que eu tenho que discutir, que eu tenho que relembrar com você. Eu falo relembrar, porque se você não estudou ainda com a gente aqui no curso, esse é um tema que você estudou na faculdade. Eu tenho certeza. Você fez um curso de Direito, então você com certeza estudou no primeiro ano da faculdade, provavelmente, informações sobre hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica. Sim, encontramos já na prova uma questão de hermenêutica, acertamos a questão naquele exame, fiquei muito contente, e foi considerada uma questão fácil. Geralmente uma questão de filosofia é uma questão difícil. A questão de hermenêutica, a questão direta de hermenêutica que apresentamos aqui na prova, foi classificada como sendo uma questão fácil. Você não pode perder uma questão fácil de filosofia de forma alguma. Então, hermenêutica jurídica, vamos na tela. Hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica. Quando falamos em hermenêutica, hermenêutica lembra interpretação. Então, hermenêutica lembra interpretação. Hermenêutica, de certa forma, lembra compreensão, pode ser? Compreensão. Então, hermenêutica lembra a interpretação, é por aqui que a questão vai passear. Hermenêutica
lembra compreensão? E eu costumo brincar, eu falo que essa matéria é a matéria dos porquês. É a matéria dos porquês. Matéria dos porquês. Por que é a matéria dos porquês? Vamos lá. Por que temos que estudar hermenêutica? Começamos por aqui. Estudamos hermenêutica porque uma das ferramentas, ou melhor, o objeto da interpretação, o objeto do seu estudo no dia a dia, são as normas jurídicas. Então, o objeto da interpretação, no nosso dia a dia, você é um operador do direito, o seu objeto de interpretação é a norma jurídica. Não tem dúvida. Essas normas jurídicas, vamos colocar no caderno? Então, o objeto da interpretação é a norma jurídica. Essa norma jurídica que estudamos no nosso dia a dia, ela possui aqui algumas características. Quando falamos aqui em norma jurídica, eu estou me referindo, logicamente, ao texto legal. Ao texto legal, tá bom? Essa norma jurídica que estudamos no dia a dia possui aqui algumas características. Possui algumas características. Por que ela possui algumas características? As normas jurídicas são normas abstratas. Sim, o texto legal, as normas jurídicas que operamos no dia a dia são normas abstratas. Sim, são normas genéricas. Alisson, por que as normas que operamos no dia a dia são normas genéricas? Por que as normas que operamos no dia a dia são normas abstratas? Por que elas possuem essas características? São normas genéricas, são normas abstratas, porque dessa forma as normas legais, elas tentam abraçar um número infinito de situações. Um número ilimitado de situações. Então, quando falamos que operamos no dia a dia com normas genéricas, operamos no dia a dia com normas abstratas, o porquê disso? Porque, sendo uma norma genérica, sendo uma norma abstrata, ela procura abraçar um número ilimitado de situações. E mais cedo ou mais tarde, vamos ter o quê? Contradições. Vamos ter divergências aqui na sua interpretação. E nesse momento, revela-se necessário a presença aqui da hermenêutica como sendo a interpretação na norma. São normas diversas, normas abstratas, então, em algum momento, temos normas contraditórias. A hermenêutica revela-se dessa forma como sendo algo exigido. Ou seja, temos métodos de interpretação. Temos diversos métodos de interpretação. Eu vou ter que discutir com vocês um pouco a respeito desses métodos. Tá bom? Algumas informações gerais a respeito desses métodos de interpretação. Primeiro, então colocamos aí, métodos de interpretação. Primeiro, não há hierarquia entre os métodos de interpretação. Então, métodos de interpretação, primeira informação, não há hierarquia entre os métodos de interpretação. Não. Não há hierarquia entre os métodos de interpretação. Vamos lá. Segunda informação. Os métodos de interpretação podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Então, não há hierarquia entre os métodos de interpretação. Podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Muito bem. Métodos de interpretação para fins didáticos, eu vou dividir da seguinte forma. Vamos na tela. Então, métodos de interpretação para fins didáticos, como eu disse, eu vou dividir aqui da seguinte forma. Você pode juntar tudo no seu caderno se você preferir. Então, métodos de interpretação quanto ao intérprete, métodos de interpretação quanto ao intérprete, métodos de interpretação
quanto à origem, métodos de interpretação quanto à origem e métodos de interpretação quanto ao resultado. Então, temos diversos métodos de interpretação para fins didáticos. Colocamos aqui essa divisão, somente para fins didáticos, quanto ao intérprete, quanto à origem e quanto ao resultado. Eu vou ter que discutir um pouquinho com você a respeito de cada um deles. Começamos, logicamente, com o primeiro. Métodos de interpretação quanto ao intérprete. Métodos de interpretação quanto ao intérprete. Vamos na tela. Pessoal, parece brincadeira, mas se você decorar isso aqui, ó, S-T-A-G-L-S-H. 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 Ah, parece piada, eu não vou decorar isso. Vai. Se você repete para você 2, 3 vezes isso, eu tenho certeza que isso vai colar na sua cabeça. S-T-A-G-L-S-H. S-T-A-G-L-S-H. O que isso quer dizer? Se você decorar isso, se isso colar na sua cabeça, estamos destacando dessa forma os principais métodos de interpretação em relação ao intérprete. Os principais métodos de interpretação em relação ao intérprete. Logicamente, apenas aqui as iniciais. Como é que você pode preencher? Preenche comigo no caderno. Então, métodos de interpretação quanto ao intérprete, S. Interpretação sociológica. Interpretação sociológica. T. Interpretação teleológica. Interpretação teleológica. A. Interpretação axiológica. Interpretação sociológica. Interpretação teleológica. Interpretação axiológica. Interpretação gramatical ou interpretação literal, né? Interpretação gramatical. Interpretação lógica. Sistemática e histórica. Interpretação sociológica, teleológica, axiológica, gramatical. Lógica, sistemática e histórica. O que isso quer dizer? Esses são métodos de interpretação em relação ao intérprete. O que você faz? Você sabe o que cada um quer dizer. O que cada método de interpretação leva em consideração? Sim, pelo nome você consegue analisar, vamos analisar de uma forma aqui extremamente superficial, extremamente rasa, mas para você ter uma ideia onde que você vai pisar. Lembra que sempre o seu objeto de interpretação aqui é a norma. O seu objeto de interpretação é o texto legal. A interpretação sociológica, vamos resumir, é aquele método de interpretação que leva em consideração o comportamento do homem na sociedade. Interpretação sociológica é aquela que leva em consideração a sociologia, o comportamento do homem na sociedade. O comportamento do homem na sociedade, sim. Interpretação teleológica é aquela interpretação, essa vale a pena destacar, interpretação sociológica é aquela que observa a evolução, do direito e os seus objetivos.
Interpretação teleológica observa aqui a evolução do direito e as suas finalidades. A evolução do direito e os seus objetivos. Já encontramos na prova a alternativa trabalhando aqui com interpretação teleológica, tá bom? Essa aqui já foi objeto de alternativa na prova. Interpretação axiológica é aquela que leva em consideração valores essenciais do ser humano. Interpretação axiológica, como o próprio termo remete, é aquela que leva em consideração valores essenciais do ser humano. Interpretação gramatical, trabalhamos aqui com o significado das palavras. Significado das palavras. Sim, aquela interpretação ao pé da letra, né? Interpretação lógica é aquela que observa o nexo entre as expressões. Interpretação lógica, buscamos aqui o nexo entre as expressões. Como assim interpretação lógica? Um texto sem lógica é um texto sem nexo. Um texto sem lógica é aquele texto confuso. Um texto sem lógica é aquele texto que não tem pé nem cabeça. Então, a interpretação lógica é aquela que trabalha com começo, meio e fim, busca desenvolver um raciocínio. A interpretação sistemática de todas essas, se for apostar alguma questão na sua prova, eu apostaria na interpretação sistemática. Na interpretação sistemática. Essa eu acho que vale a pena você destacar no caderno. Vamos à tela. A interpretação sistemática não foi objeto de questão na prova ainda. É aquela que afasta a interpretação isolada da norma. Afasta a interpretação isolada da norma. A interpretação sistemática é aquela que considera que uma norma deve ser interpretada em conjunto com as demais normas do ordenamento jurídico. Então, a interpretação sistemática é aquela que leva em consideração não a norma isolada, é aquela interpretação que afasta a interpretação isolada da norma. A interpretação sistemática, ela considera que uma norma deve ser interpretada em conjunto com as demais normas do ordenamento jurídico. Ela deve ser interpretada em conjunto com as demais normas do ordenamento jurídico. E para encerrarmos essa tela, a interpretação histórica. Como o próprio termo remete, como o próprio termo indica, a interpretação histórica é aquela que verifica o momento de criação da norma. Por que essa norma foi criada em determinado momento histórico? Então, a interpretação histórica, ela leva em consideração, ela interpreta aqui, ela observa o momento de criação da norma, o que justificou a criação dessa norma, e tenta, de certa forma, aplicar para um determinado momento. Interpretação da norma e tenta aplicar para uma determinada situação. Fácil? Então, métodos de interpretação quanto ao intérprete, a brincadeira do STAGLSH. Alisson, eu tenho que decorar? De forma alguma. Você não precisa decorar. Eu tenho certeza que se aparecer na prova, você consegue passear na questão por aqui. Métodos de interpretação quanto ao intérprete. Segundo, métodos de interpretação quanto à origem. Vamos na tela. Então, colocamos informações sobre métodos de interpretação quanto ao intérprete. Segundo, métodos de interpretação quanto à origem. Então, estamos passeando aqui em métodos de interpretação quanto à origem. Aí ficou fácil. Quando falamos em métodos de interpretação quanto à origem, podemos lembrar da interpretação autêntica, interpretação doutrinária, interpretação jurisprudencial. Interpretação autêntica,
interpretação doutrinária, interpretação jurisprudencial. Interpretação jurisprudencial. Bom, é muito fácil. Começamos com a primeira, interpretação autêntica. Interpretação autêntica é aquela conferida pelo criador da norma. A interpretação autêntica é aquela conferida pelo legislador, pela autoridade competente para ditar aqui as regras. Interpretação autêntica é a interpretação conferida pelo legislador. Interpretação autêntica é a conferida pelo criador, pelaquela autoridade competente para criar, para ditar as regras. Interpretação doutrinária. Você sabe. A interpretação doutrinária, aí entramos na doutrina como sendo ou não uma fonte subjetiva do direito. Doutrina é uma fonte, não é uma fonte? Aí temos aquela discussão, é uma fonte ou ela serve somente para complementar, discutir aqui o ordenamento? Aí vai seguir um outro caminho. Mas a interpretação doutrinária é aquela conferida pelos estudiosos da matéria. A interpretação doutrinária é aquela conferida pela doutrina. A interpretação doutrinária é a conferida pelos doutrinadores. Pela doutrina, pelos estudiosos da matéria, pelos doutrinadores. Fácil, simples. E a interpretação jurisprudencial, é aquela que decorre de decisões reiteradas dos tribunais. É aquela da jurisprudência. Então, interpretação jurisprudencial é a que decorre dos tribunais. É a jurisprudência. É aquela que decorre de decisões reiteradas, de certa forma, dos tribunais. Aí fica claro, nesse método de interpretação, o que colocamos no começo da nossa discussão. Os métodos de interpretação, eles podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Sim, os métodos de interpretação, eles podem ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Você, no seu dia a dia, quando você está desenvolvendo uma tese, desenvolvendo uma argumentação jurídica, você trabalha tanto com a doutrina como com a jurisprudência. Você pega interpretação doutrinária e também pega interpretação jurisprudencial. Ou seja, pode ser aplicados em conjunto ou isoladamente. Olha como fica fácil. Então, dessa forma, colocamos, para fins didáticos, métodos de interpretação quanto ao intérprete, métodos de interpretação quanto à origem. Próximo, terceiro, métodos de interpretação quanto ao resultado. Vamos na tela, você que está resumindo no caderno. Métodos de interpretação quanto ao resultado. Métodos de interpretação quanto ao resultado. Só uma coisa. Quanto à origem, já foi objeto de alternativa na prova, essa aqui, ó. Então, quanto ao intérprete, já foi objeto de alternativa, como citamos, a interpretação teleológica. Quanto à origem, já foi objeto de interpretação, a interpretação autêntica. Quanto ao resultado, temos a interpretação restritiva, interpretação declarativa, interpretação restritiva, interpretação declarativa e interpretação extensiva. Interpretação restritiva, declarativa e extensiva. Dessas três, já encontramos como objeto de alternativa interpretação restritiva e interpretação extensiva. Já foram objetos aqui de alternativa no exame de ordem na questão de filosofia.
Muito bem. A interpretação restritiva. Interpretação restritiva, como o próprio termo diz, é aquela que vai restringir. Quando falamos aqui interpretação, como eu disse, estamos trabalhando aqui com o sentido da norma. Sentido da norma. Então, a interpretação restritiva é aquela que vai restringir o sentido da norma. Vai limitar o sentido da norma. A interpretação declarativa, como o próprio termo diz, mais uma vez, ela vai simplesmente declarar a norma. Não tem nem como ampliar ou limitar. Interpretação declarativa, ela vai simplesmente declarar a norma. E a interpretação extensiva, essa é importante para a prova, interpretação extensiva é aquela que vai estender. A interpretação extensiva é aquela que vai ampliar o sentido da norma. Para tentar o quê? Abraçar uma outra situação. A interpretação extensiva, ela vai ampliar o sentido da norma para tentar abraçar uma outra situação. Tudo bem? Então, métodos de interpretação. Resumimos, então, informações sobre hermenêutica, interpretação, compreensão. Por que eu brinquei que é a matéria dos porquês? Porque buscamos aqui normas abstratas, normas genéricas, que mais cedo ou mais tarde temos aí a contradição. Aí justifica a presença dos métodos de interpretação. Vamos trabalhar, vamos citar aqui alguns nomes que já encontramos na prova. E também eu vou citar aqui algumas questões inéditas. Então, observações, perspectivas filosóficas, alguns nomes que eu gosto de citar, porque eu tenho certeza que você estudou na faculdade. Se não foi na faculdade, em algum momento você estudou ao trabalhar aqui com as questões de filosofia do direito. Um nome que eu gosto de citar é um sujeito chamado Thomas Hobbes. Lembra Thomas Hobbes? Sim, Thomas Hobbes, passeando aqui no contratualismo. É interessante. Vamos no quadro. Então, vira a página, observações. Observações. Vamos citar um sujeito chamado, então, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. É um nome importante aqui para a prova, sim. Quando citamos Thomas Hobbes, duas obras eu acho que merecem aqui uma atenção especial. Duas obras merecem uma atenção especial. Então, obras de destaque, colocamos, com certeza você já estudou essa, Leviatã. Com certeza, você já leu alguma coisa a respeito, Leviatã. Uma obra aqui de 1600, confere comigo, salvo engano, 1651. Então, Thomas Hobbes, trabalhamos aqui, acho que a sua principal obra seria Leviatã. Já foi objeto de questão no exame de ordem. Mas uma questão que seria inédita seria uma outra obra. Essa aqui, ó. Do Cidadão. Não foi objeto de questão no exame de ordem, e eu acho que também é uma obra que merece uma atenção especial, tratando aqui de uma questão de Thomas Hobbes. Essa obra ela foi anterior, 1640, 1642. Então, Thomas Hobbes, obras de destaque, Leviatã e do Cidadão. Do Cidadão. A principal obra, não tem dúvida, seria aqui Leviatã, o Estado Leviatã. Então, se é a principal obra, vamos destacar aqui algumas informações. Quando falamos aqui na obra Leviatã, ela é dividida em 4 partes. Eu vou resumir, tá? Daqui a pouco eu coloco no quadro. Primeira parte do Estado, primeira parte do homem, segunda parte do Estado, terceira e quarta partes, governos religiosos. Então, Leviatã, de Thomas Hobbes, é uma obra dividida em 4 partes. Primeira parte do Estado, primeira parte do homem, segunda parte do Estado, terceira e quarta partes, tratam de governos religiosos. Sinceramente, são menos estudadas. Em termos de uma prova, a primeira e a segunda parte, eu acho que merece uma atenção especial. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos resumir algumas informações no quadro? Vamos lá. Como eu disse, dividido aqui em 4 partes, merece destaque as 2 primeiras. A primeira parte do homem e a segunda parte do Estado.
Vamos lá. Observação. Thomas Hobbes. Leviatã. Muito bem. Então vamos destacar. Primeira parte, para resumir, vai tratar do homem. Segunda parte, vai tratar do Estado. Primeira parte do homem, segunda parte trata aqui do Estado. Bom, quando falamos em Thomas Hobbes, quer ver como você vai ter certeza que você já estudou Thomas Hobbes? Quando falamos em Thomas Hobbes, você lembra o quê? Primeiro, né? O homem é o quê? É o lobo do homem. Ah, eu lembro que eu estudei na faculdade, estudou sim. O homem como sendo aqui o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O homem como sendo naturalmente voltado para competir na busca de felicidade. O homem é naturalmente voltado para competir na busca da felicidade. Então, o homem como sendo o lobo do próprio homem. O homem como sendo aqui naturalmente voltado para competir na busca da felicidade. Muito bem. Só que nessa busca da felicidade, nessa busca aqui incansável da felicidade, algumas leis naturais devem ser observadas. Então, quando colocamos o homem tendo essa competição como sendo algo natural, algumas leis naturais devem ser observadas. Por exemplo, deve-se buscar, deve-se preservar aqui a paz. Então, nesse ponto, vale a pena destacar. Algumas leis naturais devem ser observadas. Por exemplo, deve-se procurar, deve-se seguir, de certa forma, a paz. A convivência. A harmonia, o cumprimento dos pactos. Então, mesmo nessa busca constante da felicidade, mesmo nessa competição do homem na busca da felicidade, algumas leis naturais devem ser observadas, como citei, a busca pela paz, a busca aqui pela harmonia, pela convivência, o cumprimento dos pactos. Lembrando sempre que o cumprimento dos pactos, o descumprimento dos pactos, de certa forma, leva à injustiça. O descumprimento dos pactos leva à injustiça. É uma lei natural, de certa forma, que deve ser observada. E quando colocamos, entrar aqui na segunda parte do Estado, o que representa o Estado? O que representa o Estado? O Estado representa um poder comum, como sendo algo necessário, um poder coercitivo. Então muda aqui o lado da tabela. O Estado agora, nessa segunda parte, ele representa, de certa forma, um poder comum. Sim, o Estado representa um poder, como eu citei, coercitivo. Vale a pena notar, coercitivo. Um poder comum, um poder coercitivo. Como que o Estado é formado? O Estado é formado pela união dos homens. Então, o Estado como sendo aqui um poder comum, um poder coercitivo, isso revela-se necessário. O Estado é formado pela união dos homens e é representado pelo soberano. Então, representa aqui, ele é formado pela união dos homens e é formado, de certa forma, é representado pelo soberano. É representado pelo soberano.
Muito bem. Então, é lógico, de uma forma bem superficial, buscando aqui uma interpretação no seu exame, citamos aqui o Leviatã de Thomas Hobbes, já foi objeto de questão, acertamos a questão naquele exame e fiquei contente. Agora, uma obra de Thomas Hobbes que não foi citada, é aquela que eu apresentei como sendo uma obra de destaque, a do Cidadão. Essa obra não foi objeto de questão, e eu acho que vale a pena colocar uma pequena observação. Uma questão de Thomas Hobbes, citando aqui do Cidadão, onde podemos tentar confrontar com Aristóteles. Colocar no quadro? Então vamos lá. Ainda em Thomas Hobbes, seguindo a observação, ainda aqui em Thomas Hobbes, agora colocamos essa obra do Cidadão. Do Cidadão. Nessa obra do Cidadão aqui, de Thomas Hobbes, podemos verificar um confronto com a filosofia de Aristóteles. Olha que viagem que daria para fazer na sua questão. Então, podemos colocar aqui um confronto, de certa forma, com a filosofia de Aristóteles. Como assim tentar conflitar com a filosofia de Aristóteles? No seguinte sentido, na visão de Hobbes, os homens são naturalmente voltados para satisfazer seus interesses. Então, homem voltado para satisfazer seus interesses. Resume assim: os homens são naturalmente voltados para satisfazer seus interesses. Naturalmente voltado para satisfazer seus interesses. Por que eu falo isso? Então, na visão de Thomas Hobbes, o homem ele se junta em um grupo. O homem ele forma uma sociedade não por sua boa vontade. Na visão de Hobbes, o homem ele constitui aqui, ele se junta em um grupo, em uma sociedade, porque ele tem medo. Porque ele busca dessa forma uma proteção. Então não é algo de acordo com a sua boa vontade. O homem é o lobo do próprio homem. O interesse do homem é satisfazer o seu interesse. Então ele busca se juntar em uma sociedade em troca de uma proteção. Mas não porque ele quer, mas porque é algo necessário. Já na visão de Aristóteles, o homem ele considera como sendo um homem social. Ele coloca aqui, viver em sociedade é algo natural, é algo que faz parte da natureza do homem. O homem ele é naturalmente voltado para viver em sociedade, faz parte da sua natureza. Então, olha aqui como confrontamos as visões. Isso passeando aqui, tentando buscar informações aqui do Cidadão, buscar uma questão de filosofia. Na visão de Thomas Hobbes, o homem ele é naturalmente voltado para buscar seus interesses. Ele se constitui, ele forma uma sociedade porque ele precisa, em troca de proteção, porque ele tem medo, porque é necessário. Agora, na visão de Aristóteles, o homem seria aqui naturalmente voltado para viver em sociedade. Não é algo que ele faz porque ele tem receio, porque ele busca uma proteção. É porque faz parte da sua natureza. Ok? Então, colocamos algumas informações. Thomas Hobbes, como eu disse, é um nome interessante que podemos encontrar na sua prova. Talvez para o seu exame eu aposte algumas fichas por aqui. Agradeço, como sempre, demais a sua atenção. Desejo a todos ótimos estudos. Forte abraço. Até os nossos próximos encontros.